Olá, meus amigos, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos aqui nesta grande empreitada EBD, Escola Bíblica Dominical das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus em todo o Brasil, ok? Muito obrigado por sua presença aí do outro lado, que Deus vos abençoe em nome de Jesus, a você juntamente com toda a sua querida família e também os seus entes queridos, que o Senhor esteja contigo todos os dias da sua vida. E assim, vamos continuar com a nossa lição, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus, dia a dia, gota a gota, para o nosso enriquecimento teológico, cultural e espiritual, e também serve para a nossa firmeza na fé, pois aqui nós aprendemos a respeito da Palavra de Deus, a respeito dos seus mandamentos, a respeito do caminho que Deus quer que nós sigamos, ok? Nesta feita estaremos estudando a lição de número 6 do terceiro trimestre, a doutrina do culto levítico, ok? A doutrina do culto levítico, os ensinamentos essenciais, fundamentais de um culto religioso, certo? Nós devemos nos ater às doutrinas bíblicas, essencialmente bíblicas, certo? E não tão somente a costumes, certo? E não confundir costumes com doutrinas e fazer dos costumes uma doutrina. Doutrina é aquilo que é imutável na Palavra de Deus, é fundamental, é fulcral, certo? Que não se pode excluir, certo? Que não se pode se excluir sem ter um prejuízo na vida espiritual, ok? Então, que nos atenhamos às doutrinas bíblicas, às doutrinas dos apóstolos, certo? E que Deus assim nos abençoe e que seu Espírito possa nos guiar todos os dias de nossas vidas aqui nesta terra, como peregrinos que somos, até o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso texto áureo diz: do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, primeiro. A terra e a sua plenitude, tudo que abarca a terra, pertence a Deus. Nós não temos nada, não somos nada, nós somos peregrinos, passageiros. Nós somos pessoas que dependemos de Deus, nós somos pessoas que devemos adorar a Deus, honrar a Deus, viver para Deus, seguir a Deus e assim por diante. Tudo é para Ele, porque tudo é dele e para Ele nós devolvemos, nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Verdade prática, tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. Nós devemos consagrar nossa vida a Deus, certo? Isto é importantíssimo na vida espiritual de qualquer pessoa. Consagração a Deus, consagração total, espírito, alma e corpo. Não se pode viver uma vida cristã sem consagração, sem entrega total. Não se pode. É preciso haver uma entrega total. Assim como o holocausto era totalmente queimado, a nossa vida tem que ser entregue desta maneira, neste modelo, certo? Como holocausto vivo, certo? Entregar-se completamente. Nosso texto encontra-se em Levítico capítulo 9. Se você não tem a lição, você acompanha aí, pega a sua Bíblia e acompanha aí conosco. Levítico 9, versículos de 1 a 14. E aconteceu ao dia 8º que Moisés e Arão
chamou Arão e seus filhos e aos anciãos de Israel e disse: Arão, toma um bezerro para expiação do pecado e um cordeiro e um carneiro para expiação e um carneiro para holocausto sem mancha e traze-o perante mim. Ok? Vou repetir. Disse Arão, Moisés disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto sem mancha e traze-o perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel dizendo: tomai um bode para expiação do pecado e um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem mancha para holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico para sacrificar perante o Senhor. E oferta de manjares amassadas com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Obedeça a Deus e a glória se manifestará. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação do pecado e o teu holocausto. E faz expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor, conforme ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesma. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins, e o redenho do fígado da expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram sangue, e ele espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. No altar, esta expressão é importante, no altar. No altar de Deus entregamos nossa vida, no altar de Deus deixamos nossa vida, no altar de Deus deixamos tudo entregue ao altar, em cima do altar, já que nós próprios deveremos estar completamente no altar, e assim todas as nossas coisas, nossos problemas, nossos desejos, certo? Ficam no altar. Entregamos tudo a Deus, nas mãos de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Ok? E somente Ele é Senhor sobre os céus e a terra. A nossa introdução, ela diz o seguinte: no livro de Levítico há uma teologia sublime e altamente devocional, cujo objetivo é levar o crente israelita a reconhecer 3 verdades. Qual é a primeira verdade? Tudo quanto existe foi criado por Deus. A segunda, sendo Ele o Criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. E qual a terceira verdade? Tudo quanto há deve ser consagrado ao Deus único e verdadeiro. Ok? Tudo deve ser consagrado ao Deus único e verdadeiro. O livro de Levítico, como falamos anteriormente, os rabinos, mestres judaicos, eles chegam a afirmar que é um dos mais difíceis livros da Torá, porque existem ensinamentos, mandamentos que estão acima da razão, certo?
mesmo estando acima da razão, nós devemos obedecer, porque essa é uma ordem do nosso Pai que está nos céus. Ok? Existem coisas, mandamentos, ordenanças que a gente não consegue realmente compreender. Isso diz o próprio judeu, rabino, homem versado na Torá, nos ensinamentos da Torá, ok? Que é muito difícil compreender certas coisas, mas nós temos que obedecer, porque assim exigiu Deus eterno e vivo e poderoso, certo? Porque se você parar para raciocinar, você pensa que não tem uma razão aquele determinado mandamento, mas para Deus existe uma razão. E Deus é sábio e conhece todas as coisas, como por exemplo não misturar linho e lã no mesmo tecido. Está além da razão humana esta ordenança lá no Antigo Testamento. Na Torá dizem os sábios judeus, mas não foi o Senhor que ordenou? Então, como foi o Senhor que ordenou, então devemos cumprir. Não comer os primeiros frutos, os frutos das árvores nos primeiros 3 anos, dizem eles também, é algo que nós não vemos razão. Nós não vemos uma razão disso, nós não conseguimos compreender nem entender, mas como o Senhor, foi o Senhor que falou, então nós devemos obedecer, ok? Obedecer, esta é a palavra-chave, expressão para todos nós. A terra é do Senhor. Nós vimos aqui anteriormente os 3 pontos, certo? Da teologia lá no Levítico, que tudo que existe foi criado por Deus, e isso vai ser tratado aí no decorrer da lição, quando, e sendo Ele que é o Criador de todas as coisas, somente a Ele adoramos, somente Ele deve ser adorado, tudo quanto deve ser consagrado a Deus, exclusivamente ao Criador. Tópico 1, a terra é do Senhor, certo? A terra é do Senhor. O livro de Levítico afirma, através de suas ações litúrgicas, as mensagens do Gênesis e do Êxodo. Ela mostra que Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, tem de ser adorado por tudo quanto existe, por tudo quanto temos, certo? Tópico 1, a terra é do Senhor, certo? Uma pequena introdução ao tópico. Subtópico 1 do tópico 1, Deus é Criador dos céus e da terra. Isso tem que ser afirmado e reafirmado constantemente, ok? Principalmente depois da teoria da evolução do senhor Charles Darwin, certo? Em 1859, quando ele publicou aí a sua obra Teoria da Evolução das Espécies, sobre a origem das espécies, através da evolução natural, livro de 1859, a origem das espécies, certo? E causou um burburinho muito grande, certo? Na Europa, certo? Isso foi considerado como uma evolução do pensamento científico e hoje ensinado constantemente nas escolas, certo? Em contrapartida, o que vinha se ensinando e declarando-se há muitos séculos e há milênios que o mundo, todas as coisas havia sido criado por Deus, certo? A grande mente inteligente, o grande ser inteligente por trás de tudo quanto existe. Mas o senhor Charles Darwin, então, ele afirma que
as espécies passam por evolução e surgiram através da evolução, desde uma ameba, então aí até as espécies mais inteligentes e mais hábeis, ok? E a igreja vinha ensinando, principalmente a igreja católica e as igrejas protestantes e também o judaísmo, certo? Diga-se de passagem que os judeus estavam espalhados por várias terras, várias nações, certo? Eles com sinagogas em várias partes da Europa, várias partes do mundo, e ensinavam a respeito da criação de um Deus eterno, Criador, que criou todas as coisas. E de repente, surgiu um homem, Charles Darwin, 1859, publica sua obra que causou grande impacto na sociedade chamada intelectual, né? Muitos ateus, certo? Acharam sua obra interessante e começaram então a propagar, ok? A teoria da evolução, ok? Em oposição ao criacionismo que já vinha se ensinando há muito tempo. Diga-se de passagem, é o que nós cremos, que a maioria das pessoas creem, mesmo pessoas que não são religiosas, creem que há um Deus por trás de todas as coisas, da criação do mundo e do universo. Porque um universo tão complexo, certo? Um simples organismo tem uma complexidade tão grande que não poderia ter surgido por acaso, ok? Não poderia ter surgido por acaso. Isso é obra de um grande Deus e de um Deus grande. E é o que nos fala a Bíblia, né? Nossa palavra, a palavra que nós cremos, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e também, assim, várias outras declarações, outros escritos, certo, do mundo antigo, que também falam sobre a criação e que os evolucionistas consideram apenas como mitos da criação, ok? Eles consideram como mito, mas nós cremos que realmente existe um Deus por trás de todas as coisas, e esse Deus merece ser honrado, respeitado, glorificado, dignificado, ok? Está lá em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra, certo? O mundo é muito complexo, certo? O universo, os planetas, é de uma complexidade tão grande que o homem não pode compreender. Então, para muitos é mais fácil crer na evolução, crer no Big Bang, certo? Na grande explosão, do que crer que houve ou que há um Deus que criou todas as coisas, certo? Na verdade, é preciso ter mais fé para crer na evolução do que crer na criação, certo? É muito mais fácil, com certeza, você crer na criação do que crer na evolução. Crer na evolução demanda mais fé do que crer na criação. Porque é mais fácil você crer que existe um Deus que criou todas as coisas do que você crer que uma simples ameba deu surgimento a todas as espécies, ok? E que uma girafa
com o pescoço comprido que existe hoje, tem um pescoço comprido porque quis comer a erva, as folhas das árvores que estavam no alto. Por que não comeu as de baixo do capim? E aí o pescoço foi crescendo, esticou-se. Então é preciso ter muita fé para crer nesse tipo de coisa. Ok? Nesse evolucionismo a respeito do homem. O homem já foi feito homem. O homem já foi criado homem, ser humano, já formado, com espírito, alma e corpo, com inteligência, certo? O homem não passou por esse estágio assim de, digamos, vindo de uma simples ameba, de um ser rastejante, transformando numa espécie de primata, numa espécie de macaco e por fim tornando-se um homem. Ok? De maneira nenhuma. Então é preciso a gente raciocinar um pouco. Deus é o Criador dos céus e da terra. Subtópico 1 do tópico 1. Ao mesmo tempo, exorta-se didaticamente por meio das ofertas dos sacrifícios que nenhum ídolo pode ser honrado como nosso Deus. Levítico 19:4. Certo? Deus somente, a Ele pertence a honra, a glória e o louvor. Deus é o libertador de Israel. Isto era ensinado constantemente aos hebreus, aos judeus. Foi Deus, o Senhor Javé, que vos resgatou da terra do Egito, da terra da escravidão. Por esse motivo, nenhum israelita poderia comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Êxodo 23:15. Era preciso trazer então a sua oferta, o seu sacrifício diante de Deus e mostrar com isto que você reconhece, que Ele reconhece, o ofertante reconhece a ação de Deus, a ação libertadora, resgatadora na terra do Egito, resgatando e trazendo-os para uma nova terra, uma nova habitação, um novo local para adoração e para louvor do Deus eterno. Subtópico 3, Israel é o templo de Deus. A teologia de Levítico tinha por objetivo também conscientizar Israel de sua vocação divina. Vamos ver aqui Levítico 20. Sua vocação divina, vamos ver esta referência, Levítico 20:26. Vocação divina. Vamos ver o que diz o versículo. E ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo e separei-vos dos povos. Ser-me-eis santo. Então, Deus resgata o povo da terra do Egito. E como resgatador, então ele tinha direito sobre esse povo. Certo? Ele tinha direito sobre esse povo. Ok? Porque ele foi o autor do resgate. Então, se ele resgatou, ele tem direito. E agora, esse povo resgatado tem a obrigação de enaltecer seu novo Senhor, seu novo líder, seu novo rei. E esse não era nada menos, ninguém menos do que Javé, o Deus de Israel, o Deus todo-poderoso. Então, Israel tinha essa obrigação, certo? Esse dever de honrar a Deus, de louvar a Deus por todos os dias de sua vida. Logo, toda a nação israelita era e no futuro será um templo de adoração ao Senhor. Esse
subtópico 3 para mim é um pouco complicado, porque eu não vejo assim no Antigo Testamento pessoas como sendo templo, né? Esta parece ser mais uma teologia do Novo Testamento, quando o Espírito Santo então habita nas pessoas que recebem Cristo como Salvador e tornam-se fiéis seguidoras de Cristo. Ok? Então o Espírito Santo vem e habita. Como era que no Antigo Testamento não acontecia desse jeito, desta maneira, mas sim no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus diz: habitarei no meio de vós, ou seja, no tabernáculo que ficava no meio do arraial. Ou habitarei entre vós, certo? Mas nunca no sentido que tem o Novo Testamento do Espírito Santo dentro do indivíduo crente fiel, dentro do indivíduo que segue a Deus, que serve a Deus. Ok? Então, se alguém tem uma ideia melhor desse subtópico 3 do tópico 1, Israel, templo de Deus, por favor, deixe um comentário, eu ficarei muito agradecido, que talvez eu tenha me equivocado e não tenha entendido muito bem o que o nosso nobre comentarista quis dizer com esta afirmação, ok? Me ajude, ajuda ele. Os animais e os vegetais são do Senhor, tópico 2. No Egito, os animais eram deuses, eram deificados, ok? Eram deificados, certo? No Egito, os animais eram deificados, eram adorados. Mas em Israel seria diferente. Jamais deveria se adorar um animal, certo? Se prostrar a animais, se prostrar a vegetais, certo? Eles estavam saindo de um contexto tremendamente idólatra. Diga-se de passagem, estava entrando em outro também que era idólatra, na terra de pessoas que também eram idólatras, certo? Que adoravam, divinizavam a natureza e também divinizavam os animais de maneira geral, divinizavam as criaturas, mas Deus proíbe terminantemente, certo, que esse tipo de coisa seja cometida entre os hebreus. Os egípcios não faziam distinção entre o Criador e a criação, nem estavam preocupados em distinguir os animais limpos dos impuros. Por isso adoravam o boi, o crocodilo, o falcão, o gato, por aí por diante. Alguns egiptólogos, eles se defendem dizendo que o gato era reverenciado porque como o Egito produzia muitos grãos, então necessitavam dos gatos para devorarem os ratos, ok? Encontrei aqui um livro egípcio, um livro sobre o Egito, uma imagem aqui de uma adoração ao animal aqui, ó, um carneiro com a coroa Tef na cabeça, está em pé sobre um pedestal de forma de um pilono, assentado numa esteira verde de junco. Diante dele, sobre um altar, vê-se um vaso de libações e uma flor de loto. Em pé, vestido de branco, o escriba Ani ergue as mãos em postura de adoração. Ok? Não é brincadeira, é verdade.
Eles adoravam, certo? Os animais, mas entre vós não será assim. Entre nós também não deve ser assim, certo? Prestar culto e adoração somente ao Deus único, eterno, vivo e verdadeiro. Ok? Subtópico 2 do tópico 2, os animais e a adoração a Deus. Ao contrário dos egípcios, os israelitas não se davam ao culto dos animais, mas entregavam-os em sacrifício ao Senhor. Então, os animais, alguns os considerados limpos pela doutrina levítica, eram em sacrifícios a Deus pelo povo, realizado pelos sacerdotes, ok? Realizados pelos sacerdotes. E os rabinos judeus, eles costumam afirmar que a presença do bode é por causa do bode que os irmãos de José mataram. Aí com o sangue manchando a roupa, enganaram o seu pai, manchando a túnica, a famosa de 7 cores. E o carneiro, eles afirmam que é em relação a Isaac, ao carneiro que substituiu Isaac. Mas nós vemos o carneiro como símbolo de Cristo, como tipo de Cristo, certo? E o bezerro, eles costumam dizer que é por causa do bezerro de ouro feito por Arão, certo? Então Arão deveria lembrar-se disso constantemente, certo? Do bezerro de ouro que ele fabricou por pressão do povo, certo? E nós já vimos aqui um bezerro, um carneiro que os egípcios adoravam, certo? Adoravam animais. Então o povo sai do Egito e queria introduzir esse mau costume após a saída do Egito, mas Deus desce e toma uma providência, uma posição muito drástica. Então os levitas se posicionam a favor de Deus, a favor de Moisés, a favor daquilo que é correto, certo? Dizendo não basta a profanação ao nome de Deus, ok? Os vegetais e adoração a Deus. E por um lado, a lei de Deus preconizava a preservação da natureza, por outro condena a idolatria da natureza, como acontecia em algumas culturas cananeias, a adoração da natureza. É também um pouco controverso, porque existem pensamentos diferentes, comentários diferentes, observações diferentes, porque não se sabe se os cananeus eles adoravam a natureza em geral, as árvores, ou apenas se prestavam seus cultos em determinadas árvores, sob determinadas árvores. Ok? E era a adoração a Zera, certo? Os chamados postes ídolos. Os chamados postes ídolos. Isto era feito nas matas ou nas florestas. E não sabe com certeza, não se sabe ainda com certeza se esses postes ídolos eram uma árvore, mas esses rituais eram feitos no
na floresta, certo? Onde havia árvores, ok? A adoração a Azera. Em Israel, os frutos da terra serviam para louvar e enaltecer a Deus, o que era diferente, o Deus eterno e Criador de todas as coisas. Eu vejo o poste, essa Azera, chamado poste ídolo, de uma maneira diferente. Digamos que aqui é uma árvore, certo? Uma árvore frondosa, certo? E, na minha concepção, o poste ídolo é, como nós sempre temos visto aí alguns filmes, seria algo como uma estaca ou de pedra, certo? E que tinha a representação dos seus... que tinha então a representação dos seus deuses, das suas divindades. Algo como um tótem, por exemplo. Certo? E foram descobertos muitos ídolos de pedras em formato de estacas, certo? Talhado em madeira, certo? Então, na minha opinião, postes ídolo pode significar exatamente esse tipo de coisa de ídolo em formato de poste, como o obelisco egípcio, por exemplo, que era erguido debaixo de uma árvore frondosa que servia. E ali também se faziam os rituais, as adorações, certo? As divindades cananeias. Porém, em Israel, aqui temos agora o contraste, a oposição. Em Israel, no meio do povo hebreu, não deveria haver esse tipo de coisa. Deus proíbe terminantemente. Os frutos da terra deveriam ser dedicados a Deus, pois tudo pertence a Ele. Ok? E não o contrário, como acontecia entre os povos e entre as nações. Certo? Cultos nas florestas, culto a Azerá, aos postes ídolos nas florestas, com adoração, com louvor, com suas liturgias que não agradavam a Deus. Pois nada, nem ninguém pode tomar o lugar do Deus vivo, eterno e poderoso. A Ele somente toda a honra, toda a glória e todo louvor. Tópico 3. O ser humano é do Senhor. Ok? O ser humano é do Senhor. O ser humano é a imagem de Deus. Subtópico 1. O livro de Levítico corrobora, comprova, aprova a teologia do Gênesis ao mostrar que o ser humano foi criado por Deus. Em Gênesis 1:26, o homem não veio, certo, de uma evolução, não foi um chimpanzé, certo? Que cansou de subir árvores e começou a andar no chão em pé. Não foi um chimpanzé que andava encurvado, certo? E que de repente disse: agora eu vou me levantar e vou me tornar um homem. E vou me tornar um homem. Apesar de que muitas pessoas hoje devem usar essa expressão, certo? Eu preciso me tornar um homem, certo? Será que você não precisa usar essa expressão? Eu preciso me tornar um homem, certo? Um ser humano, uma pessoa digna de usar esse nome. E ao ser humano está destinado a adorar a Deus, louvar a Deus, enaltecer o nome de Deus.
certo? Amar o seu próximo, certo? Ajudar os necessitados, fortalecer os fracos, ok? Essa é a obrigação de todos nós, como seres feitos à imagem e semelhança de Deus, certo? Que é não o físico, mas aquilo que temos de Deus em nós, certo? Esses atributos comunicáveis, que Deus ama, o homem ama, e o homem precisa amar o seu semelhante. Deus perdoa e nós devemos perdoar. Nós perdoamos e podemos perdoar. Esses sentimentos, certo? Nós devemos, como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, amar o nosso próximo, ajudar os necessitados na medida do possível, também da nossa possibilidade, ok? Portanto, há vários dispositivos visando promover o ser humano como uma obra-prima das mãos divinas. Por esse motivo, o crente israelita era intimado a cuidar do seu corpo, tanto exterior quanto interiormente. Cuidar do corpo. Muitas pessoas estão estragando o seu corpo na bebida, no álcool, no cigarro, nas drogas, certo? E se você está vendo esse vídeo, eu digo para você, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, ok? Nem marcas nem tatuagens eram admitidas. Nem marcas nem tatuagens eram admitidas. Tatuagens eram desenhos, marcas pintadas ou a fogo, né? Ou mesmo a corte, com incisões que as pessoas faziam determinadas marcas que serviam de amuletos, que eram como amuletos para proteção do corpo, certo? Então era algo ritualístico, era algo que referendava a divindades, a deuses, certo? E não ao Deus único e eterno e verdadeiro Deus de Israel. Mesmo porque Deus não admitia o uso desse tipo de coisa, de ritual, nem mesmo em relação a Ele próprio, nem que fosse feito em relação a Ele próprio, as tatuagens e as marcas, certo? Que quando surgiram como uma espécie de amuleto para proteção da pessoa. Achavam-se que se ali marcasse um símbolo do seu Deus no seu corpo, da sua divindade protetora, estaria então protegida, certo? De qualquer mal. Estava protegido dos seus inimigos, estava protegido de outros espíritos que não aquele que a pessoa adorava, reverenciava ou glorificava, ok? Isso é a origem das tatuagens, certo? Sejam por pinturas ou por incisões ou por fogo, ferro quente, certo? Que as pessoas realizavam. Assim como se marcava um animal a ferro quente, certo? Para identificar o dono dos seres humanos,
também faziam estas incisões, estas marcas, como signo do seu Deus, da sua divindade protetora, para se proteger, na linguagem deles, pensando que iriam se proteger dos males, ou que poderia então ficar protegido das influências de outras divindades, se alguém invocasse algum mal contra eles, ok? Então Deus proibiu terminantemente, certo? Então, cuidado com o corpo, certo? Não estragar o corpo, cuidar da saúde, da higiene, não fazer marcas, certo? Então, essas coisas o povo judeu deveria seguir, porque são ordenanças divinas, ou seja, o ser humano só agradará a Deus se buscar a excelência divina em toda a sua maneira de ser, existir e pensar, certo? Em toda a maneira. Aí você pergunta, se eu colocar aqui uma marquinha, uma tatuagem com o nome de Deus, Javé, o nome em hebraico ainda, ou com o nome de Jesus, será que isso é pecado? Se a palavra de Deus proíbe, é pecado, porque isso não é um costume, certo? Bíblico, certo? Para o povo de Deus, como nós já explicamos anteriormente. Isso era um modo de que as pessoas achavam, pensavam que estariam protegidas de outros espíritos, certo? Essas marcas nos seus corpos, ok? A vida humana é sagrada. Sobre o tópico 2 do tópico 3, o crente israelita é exortado a ver a vida humana como sagrada. Como sagrada, por isso mesmo não poderia, sob hipótese alguma, consagrar sua descendência aos ídolos, ok? Não poderia consagrar aos ídolos, como era comum. E aí, mais uma vez, certo? Mais uma vez entramos nesse assunto, nessa discussão. Como era comum, quando as crianças nasciam, se dava um nome em relação a algum Deus, alguma divindade protetora, certo? No mundo antigo, certo? Então, consagrava-se essa criança a um determinado espírito. Diga-se de passagem que muitas vezes era o mago, o feiticeiro do clã, certo? Da nação, do povo, que muitas vezes era chamado, certo? E depois de ver dias e horas de nascimento, certo? E certas invocações, então se dava o nome às crianças, que achavam que era um nome auspicioso, que era um nome relacionado a determinadas entidades espirituais que eles adoravam, e assim dedicava e consagrava essa criança. Então Deus proíbe que isso seja feito entre o povo de Israel, certo? Não é uma simples apresentação como se faz na igreja de hoje com as crianças, quando se apresenta um recém-nato, um recém-nascido, mas era realmente uma consagração, certo? Da criança a determinadas divindades, certo? Consultavam-se também astrólogos, certo? Em certas nações, os sacerdotes do clã, da tribo, do povo, e o nome era dado segundo certos presságios, certo? Certos acontecimentos
E com isso era feito então cálculos. Em algumas nações, em alguns povos, fazia-se também cálculos. No Tibete, certo? Ainda se faz isso. Em países budistas, onde a religião oficial é budista, ainda se faz isso, ainda se faz esse tipo de coisa, esse tipo de cálculo, certo? E o nome é dado segundo algumas divindades, algumas entidades espirituais que esse povo honra ou adora, ok? E entre o povo de Israel não deveria acontecer isso, certo? Então, temos aqui Levítico 18, 21, gostaria de ler, 18, 21, 18, 21, que diz o seguinte: e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Você faz uma referência apenas a Moloque, mas aí já é uma outra coisa, após o filho ter nascido, ok? Havia os rituais de consagração para dar o nome à criança, certo? Que era relacionado a algumas entidades, e também, além desse mal, havia o outro mal, que era o sacrifício infantil, o sacrifício de crianças a Moloque, quando a criança era queimada viva em rituais à divindade chamada Moloque, certo? Que acontecia na terra de Canaã. Então são dois casos que são semelhantes, mas que analisados são diferentes, porque nem toda criança era ritualmente sacrificada, certo? Na prática, a Moloque, ou seja, queimada viva, porque senão não teria contingente, certo? Diga-se de passagem. Mas havia os rituais de oferenda, e no geral toda criança que nascia recebia um nome de acordo com os rituais, de acordo com o que falamos anteriormente. Consulta até a astros, a astrólogos. Então era dado o nome que achasse mais auspicioso, certo? Para um bom futuro, que previsse um bom futuro para a criança, e que também era relacionado a determinada deidade, divindade, certo? Entidade que o povo adorava, certo? Então existe entre os gregos uma história que diz que um determinado casal teve um filho, então consultou essa gente, magos ou astrólogos, então, para dar o nome à criança e para digamos, já prever, dizer o que seria a criança, aquela criança no futuro, quando se tornasse homem. E ele disse que, depois das suas consultas, ele disse que aquele menino iria matar o pai e iria casar com a mãe, desposar a mãe. Agora veja que interessante. E eles com medo, certo? E não querendo matar a criança, pegou o filho e entregou para outro, para adoção, em lugares distantes. Mais tarde, esse filho cresceu como adotivo, não conheceu os seus pais biológicos, e mais tarde, não quer ela, ele mata o cidadão, certo? E depois veio a saber que esse cidadão era seu pai biológico.
e se apaixona por uma mulher e casa com ela, e mais tarde vem saber que era a sua mãe, ok? Somente como ilustração, para reafirmar o que dizemos anteriormente, que havia realmente esses rituais de consagração, de consultas a astrólogos, a magos, né? No momento que nascia uma criança, então os pais chamavam esse tipo de pessoas para consultar a respeito do melhor nome, a respeito também do futuro da criança. O sacrifício pacífico. O sacrifício pacífico. Subtópico 4, estou pulando. Subtópico 3, o ser humano é servo e adorador a Deus. Sendo Israel o povo do Senhor, deve, por conseguinte, dedicar-se totalmente a Ele. É o que diz Romanos 12 para nós. Todo o nosso espírito, alma e corpo deve ser entregue, consagrado no altar, entregue diariamente para Deus, todos os dias de nossa vida. Pois nós somos servos, somos adoradores. Certo? Assim como Israel foi libertado do Egito, certo? E o libertador teve direito, ou tem direito de fato a ele, pois o libertou, assim também Deus e Cristo tem o direito sobre nós, porque nos libertou das garras de Satanás, do nosso inimigo, do nosso arqui-inimigo, do nosso opressor. E sendo assim, ele tem o direito sobre nós, certo? E nós somos seus servos e devemos adorá-lo, servi-lo, segui-lo, ok? É preciso entender isso, é preciso que isso entre na mente, na nossa mente, na mente de todos os cristãos. Devemos honrá-lo, adorá-lo, adorar a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, prestar as honras, as reverências. Devemos seguir os seus caminhos, os seus conselhos, as suas doutrinas, os seus ensinamentos. Todos os dias de nossas vidas não podemos vacilar de maneira nenhuma, porque o diabo está aí fora, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar, tragar, comer vivo, sem piedade. É preciso que sejamos cristãos de verdade, cristãos de fato, verdadeiramente crentes para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa de brincadeiras, segue o Cristo realmente. Deixe de ser menino, cresça na graça, certo? Cresça na graça. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O sacrifício pacífico, subtópico 4. A teologia do Levítico tinha por objetivo, antes de tudo, levar os israelitas a servir voluntária e amorosamente a Deus. Isso aqui é importantíssimo também nos nossos dias. É voluntário, certo? É voluntário. Não tem outro jeito. Nós temos que servir voluntariamente, não por obrigação. Devemos servir por amor. E eu digo mais, devemos por paixão, certo? Paixão. Devemos fazer com paixão, certo? Não devemos fazer com negligência, não devemos servir com má vontade, devemos fazer com amor, indo além, com paixão, certo? Devemos ir ao extremo, certo? E procurar fazer as coisas de Deus realmente como deve ser feita, certo? Dar o nosso melhor para Deus, porque Ele merece, certo? Devemos buscar sempre a excelência, sempre
a excelência e não servir a Deus de maneira relaxada. Devemos procurar seguir a excelência. Esse ideal é alcançado no salmo, realçado pelo salmista. E ele dá um salmo como referência, e é o 100, versículo 2, certo? Salmo 100, versículo 2, e diz o seguinte: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Servir ao Senhor com alegria, não de cara fechada, certo? Não de má vontade, mas com alegria, certo? Com alegria, porque nós temos motivos para estar alegre, certo? Por mais problemas que enfrentemos, o motivo da nossa salvação é motivo de alegria. O motivo de estar na presença, o fato de estar na presença de Deus é motivo também de alegria para todos nós. Imagine a vida que levávamos, imagine o destino que estava traçado para nós, certo? Vivendo segundo a vontade do diabo. Mas agora, nós vivemos segundo a vontade de Deus e devemos procurar sempre a excelência, ok? A síntese desse ensinamento está no sacrifício pacífico com que Israel mostrava sua gratidão a Deus. Quanto a nós, somos exortados a oferecer a Deus, na pessoa de Cristo, por mediação do Espírito Santo, sacrifício de louvores a Deus. Sacrifício de louvores, de gratidão a Deus. Essa é a nossa parte, certo? A parte que nos toca, a parte que nos cabe, certo? Depois dessa tão gloriosa salvação, esta é a parte que nos toca: servir ao Senhor com alegria, oferecer sacrifício de louvores, oferecer nossa vida, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Em conclusão, nós somos o templo do Espírito Santo, ok? Nós somos o templo do Espírito Santo. Essa é a ideia de pessoa, de ser humano como templo que aparece no Novo Testamento. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Ou você acha que é dono de si mesmo? Então, cuide desse corpo. Cuide desse corpo. Não como aquelas pessoas que vão para a academia malhar e querem deixar o corpo perfeito apenas para mostrar, para ser motivo de luxúria, para ser motivo de exibicionismo. Mas cuide por motivo de saúde, certo? Não estragando o seu corpo com substâncias inúteis, venenosas. Na medida do possível, fazendo seus exercícios regularmente. Cuide do seu espírito, certo? Servindo a Deus constantemente. Cuide da sua alma, não deixando-se intoxicar por pensamentos negativos, por pensamentos ofensivos, por pensamentos de vingança, por pensamentos de calúnia. E assim entreguemos o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo e deixemos sobre o altar e digamos aqui: Senhor, estou eu
completamente para te adorar, para te servir, porque Tu és o meu Senhor, Tu és o meu dono, Tu és o meu libertador, meu resgatador, e aqui estou completamente diante de Ti, meu Deus, eterno, vivo e poderoso, todo suficiente. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por me aturar até aqui. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Ok? Amém. Muito obrigado.